Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Schalf, engenheiro agrônomo da Rural Service. Sejam muito bem-vindos ao Resenha Rural. Nós estamos aqui com o nosso convidado, Daniel Campanelli, Head de Inovação e Tecnologia na iCrop, especialista em agricultura digital, também engenheiro agrônomo, formado na saudosa Faculdade de Agronomia de Bandeirantes, Campus Luiz Meneghel, doutor em agronomia, né, Dani? Também. Isso. Pela UEL. Pela UEL. Também estamos aqui com o João Paulo e a Lilian, sócios da Rural Service, engenheiros agrônomos. E hoje nós vamos falar sobre agricultura digital. O Dani tem grande experiência nessa área, já trabalhou com sensoriamento remoto, trabalhou com agricultura de precisão, telemetria e hoje está na área de gestão de irrigação, parte de tecnologia, de inovação. E nós vamos abordar hoje diversos temas dentro dessa linha. Gostaríamos de entender como está esse ambiente, né, tecnológico, muita mudança. Acho que a revolução tecnológica, a revolução digital, ela passou por diversos segmentos, inclusive no agro. E no agro a gente percebe um choque muito grande de realidade, porque um dos pontos é assim, nós podemos começar, né, pelas essas cadernetas de campo. O que você acha? Que é uma coisa assim que foi, sempre foi anotadinho num papel, que muitas vezes se perdiam, ou uma planilha de Excel que não tem compartilhamento nenhum online. E hoje a gente vê que tem várias soluções, né, desse tipo. Tem sim, eu costumo dizer assim que dentro dessa evolução, né, que você falou, Schalf, dos pilares da agricultura digital, né, eu enxergo alguns caminhos que estão evoluindo bastante, né? Eu acho que nenhuma fazenda vai deixar de ter algumas ferramentas ou algumas software como serviço, né, hoje, que eu vejo como indispensável. Lógico, está começando pelas maiores, está caindo para as médias, eu acho que até as pequenas estão passando a ter, né? Um dos pontos é a caderneta de campo, que eu acho que eu quero aprofundar um pouco mais, né? Tabular um dado que tem no talhão, tem no campo, de uma forma que você não vai perdê-lo, né, ao longo do tempo, né? Acho que a análise temporal é muito importante. Que nem eu falei, né, brincando, né, muitas vezes o papel ou o caderno é perdido, ou quando você vai ver a pessoa pitou o papel ali, né? Então isso é triste. E outro ponto que eu vejo é o ERP, né, parte de softwares de gestão financeira. A maioria dos produtores que eu conheço hoje não tem esse controle, né, ou faz um controle também no caderno, mas ele tem que ser muito separado, na minha visão, do controle de manejo, né? Um controle financeiro, caixa, estoque, etc. Eu vejo a parte climática como um gap muito grande, né? Hoje coleta-se chuva em pluviômetro analógico, de copo. Às vezes você não coleta essa chuva, às vezes sim. Isso pode entrar na caderneta digital ou pode entrar dentro de um IoT, né? Uma estação meteorológica conectada ou um pluviômetro conectado. Um outro ponto que eu vejo também é a parte de gestão dos talhões, né? De fertilidade, física e química, agora mais recentemente biologia do solo, está entrando muito essa análise também, né? E por fim, para completar esse pilar, né, eu vejo a parte de gestão dos recursos hídricos também como muito importante, né? Seja numa área irrigada ou não. A caderneta de campo eu acho que está virando quase uma commodity dentro desse mercado, né? Eu conheço pelo menos umas 12 empresas que fazem essa parte de tabulação de dado digital. Tem que ser aplicativo. Né? Eu não vejo outra escapatória. Tá na mão ali, né? Tem que estar na mão, né, do pragueiro, da pessoa que está correndo o talhão, do líder de plantio, de colheita, etc. Na fazenda tem que estar fácil dele fotografar, dele registrar alguma coisa. E um outro ponto é que ela tem que ter uma inteligência para salvar o dado offline e não depender de conectividade no local que ele está. Né? Então, eu vejo muito isso, né? Tem que ter um mecanismo dentro desse aplicativo que ele salva isso no data logger. E logo quando conecta na sede da fazenda, ou ele volta para o hotel no final do dia, se for uma pessoa que roda mais de uma fazenda, aí sim esse dado sobe para a nuvem e fica tranquilo, salvo ali. Né? Tem algumas ferramentas aí que, igual tem 12 empresas, NDVI também a gente já vê faz bastante tempo, né? Inclusive nós na empresa tentamos implementar uma ferramenta dessa de gestão para passar isso para os clientes, né? Para os agricultores que
E nós tivemos muita dificuldade, né, mãe, em implementar Muita dificuldade. isso. Inclusive, isso que eu ia falar com você. Como é que vocês estão lidando assim com o agricultor mesmo, né? Porque você faz muito B2B, né? Isso. Mas e o agricultor? Porque nós temos muita dificuldade para que ele compre essa ideia de anotar tudo. A gente hoje, assim, a gente tem bastante B2B, mas na Icrop a grande maioria do nosso cliente hoje em área ainda é o B2C. A gente atende hoje cerca de 380 mil hectares no Brasil. Nós temos uns 80 mil hectares do B2B, né, que são fabricantes de equipamentos, empresas de insumo agrícola. A gente tem muito hoje também a parte de HF, né, os enlatados, envidrados aí da vida também são clientes nossos. Mas a gente tem muito B2C, a maior parte é B2C. A gente percebe assim que tudo que depende de input tende a falhar, né? Então, assim, eu dependo do input do que irrigou, dependo do input do que choveu, uma hora vai ter falha, a gente precisa coibir isso. O que a gente faz hoje, né, um exemplo na Icrop, é buscar ter um contorno disso, né? Se não for o cliente que imputou, o meu consultor vai imputar essa informação ou vai cobrá-lo dessa informação, porque às vezes ele não imputou no sistema ou no aplicativo, mas ele anotou. A maioria dos produtores anota, assim, dificilmente ele falha na anotação. Então a gente tenta criar mecanismos de alerta diário dentro da plataforma, ou seja, quando ele abre, a primeira coisa que vem na plataforma é um pop-up dizendo, ó, tal e tal e tal parcela está desatualizada dependendo da anotação de chuva e de irrigação, por exemplo, né? E aí a gente tem que ter mecanismos de recompensação. Ele só vai ver aquele quadro, né, que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, de evolução do que ele precisa irrigar, se ele imputar os dados para fazer o balanço, para fazer todos os cálculos. Então ele começa a perceber que o bônus por ele imputar direito é ter a previsibilidade do futuro. Então aí isso força ele a imputar, no bom sentido, né? E outra coisa que nós estamos olhando, aí já entra na parte de inovação, né? O nosso head de operação, que é o Fran Sérgio, inclusive ele veio do mercado, o Fran Sérgio, ele veio aí de empresas de semente. A gente tende a tentar usar IoT em alguns pontos, então, como eu falei, o pluviômetro de copa a gente tenta substituir por pluviômetro automático, conectado via satélite para driblar o problema da conectividade, que a gente pode falar mais adiante que é um problema. E outra ferramenta que a gente está usando agora é a parte de imagem de satélite. A gente está começando a trabalhar hoje com um projeto com a Planet, que tem imagem diária de satélite, de resolução alta, 3,5 metros, 3,6 metros. Então nós estamos tentando trabalhar cada vez mais para que a imagem, o IoT, entre no lugar do input para evitar esse esquecimento, às vezes, do produtor ou esse lapso, né? Mas tende a falhar. Quando tem algum input, a gente tem que criar mecanismos de recompensação, né? O produtor sabe que se ele imputar direito, ele vai ter uma previsibilidade ali que salva, racionaliza a lavoura dele, né? Ô Daniel, agora resumindo um pouquinho para a gente vender isso para o agricultor. O que ele ganha com isso? A gente tem que sempre prospectar o cliente mostrando a lucratividade, né? Então, quando a gente fala das ferramentas da Icrop, por exemplo, a gente tem um discurso de venda mostrando o que ele vai economizar, o que ele vai produzir a mais, né? Então, a gente fala que a nossa plataforma é uma plataforma para uso racional da água. Então, o que eu estou fazendo para ele? Eu estou ajudando ele a racionalizar como que ele utiliza a água. Eu não estou buscando colocar o mínimo de água possível, nem o máximo, mas eu estou tentando causar um equilíbrio dentro da produção dele, de modo que ele tenha lucratividade. Né? Então, lá no final, ele pode até produzir um pouquinho menos, geralmente é mais ou empata, mas eu com certeza trago 20% de economia de água para ele. Quando a gente reflete isso para a energia elétrica no Brasil, que é caríssima, né? Que o pivô é movido a energia elétrica, né? A maioria, alguns a diesel, que também é caro, eu estou trazendo para ele 20% de economia. Então vamos dizer assim, eu pego um cliente com uma conta de 100 mil reais de energia elétrica e eu entrego ele ao final do ciclo com uma conta de 80 mil reais de energia elétrica, às vezes até menos. Porque eu ensino ele a usar de forma racional a irrigação e tem o detalhe também do horário de uso. Né? É muito mais barato uma energia noturna, existe um incentivo para o produtor rural para pagar menos energia no horário noturno, que a maioria das indústrias e as casas não estão utilizando. Então a gente ensina também ele a usar a energia de noite. E muitas vezes a gente faz essa conta para ele, traz o quanto custa um quilowatt dele hoje e quanto vai custar um quilowatt dele usando noturno. E às vezes ele faz uma conta, poxa, eu vou ter que ter alguém às 6 da tarde, às 6 da manhã, custa caro, tem que pagar insalubridade, tem que pagar noturno. Só que quando a gente coloca na ponta do lápis, o sistema mostra isso para ele vai ver assim que ele vai de repente gastar 5, 6 mil com uma pessoa registrada certinho, mas vai ter economia de 20. Então assim, contas que talvez, se você não tabulasse, ele não teria isso. Então assim, é o modo de vender. Certo. Mas a gente diz que tem uma curva de
de receptividade dessas tecnologias. Talvez acontece de eu não vender para esse cliente hoje, mas o filho dele que está assumindo na sucessão ali, está vendo esse ganho e às vezes ele vem lá e ele é o decisivo e fala, não pai, vamos comprar isso porque eu estou vendo que é uma tecnologia muito útil e ele vai lá e ajuda nesse convencimento de venda. Muitas vezes acontece com tudo, não só com gestão de irrigação. E tá vindo, né, essa segunda geração agora? Tá vindo muito forte, principalmente no Centro-Oeste, né? Centro-Oeste, nossa matriz é em Minas, mas nós atendemos o Brasil todo, com foco muito grande no Centro-Oeste. E lá nós estamos vendo chegar, né, sair a geração que está na casa dos 60, 70 anos e já começar a assumir a geração na casa dos 30, 40. Então, assim, até estava escutando um outro podcast ontem, eu gosto muito de podcast, e o Alisson Paulinelli falou que a gente tem um insumo que ninguém tem no mundo, que é uma geração de agricultor jovem, né? A Europa tem agricultores que são mais velhos, os Estados Unidos tem... Nós temos muito capital natural atrelado ao agricultor na faixa dos 35 aos 45 anos. E o pessoal quer suceder, né, os pais? Quer. Tá querendo mais agora, né? Nós não estamos falando aqui de uma tecnologia, nós estamos falando de uma cultura. Que é a cultura que ela está mudando no mundo inteiro. Né? Qual que é o sonho de consumo hoje de uma pessoa doméstica? Né? É a Alexa. Né? É poder abrir a janela, fechar a janela, liga no micro-ondas, esquenta a minha água. Né? E quem faz isso? É o aplicativo que faz isso. Né? Você fala no carro, hoje carro fala. Né? Se meu Fusca falasse, hoje o carro fala. Né? Então ele te orienta, ele te avisa. Né? Estaciona sozinho, né? Exatamente. Então nós estamos falando de algo não fora da casinha, né? Nós estamos falando de algo muito natural no nosso dia a dia. Cotidiano. Tá tudo no celular, né? Quantos aplicativos você usa no seu dia a dia, né? De comunicação, de tecnologia, de trânsito, de mobilidade, né? E assim vai, né? Olha os aplicativos de Uber, por exemplo. Né? A gente fala Uber porque é o que vem na cabeça, mas quantos já tem, né? Parecidos assim. Né? Então, e alguns locais, né? Alguns locais, um que é criado em Maringá, que atende a região de Maringá, né? Que Jandar do Sul usa, né? Então, é uma coisa, é muito presente na nossa vida, né? Então, não estamos falando de uma coisa fora da casinha, e sim uma coisa que é daqui para frente, não tem volta. Se o pessoal pegar para usar, né? Não tem volta. Tem que pegar, né? para usar. Então, tem você que fazer, fala, né? não pode ter medo de errar. Exatamente. O Daniel comentou agora, né? O João Paulo, que tem 58 anos, não quer usar, mas o Lucas quer, que tem 30. Né? E daqui a pouco o Joaquim, que está com 4, que daqui a pouco está com 18, vai querer também. Né? Então, é um caminho... Vai ter muito mais daí, né? Mas não tem a dúvida. Não vai ter daí. É um caminho sem volta. Porque, por exemplo, assim, eu vejo as ferramentas de NDVI, que tá, tipo, você tem um aplicativo grátis, tem várias, assim, e que, assim, não tem aquele uso, tá disponível, tá grátis, a gente viu o Field View, tiveram várias outras que... Mas na prática, assim, no dia a dia, a gente vê vários clientes, por exemplo, que estão envolvidos com essas marcas, mas que acabam não aplicando isso. Eu acho que as ferramentas de análise de remoto, no geral, seja um DVI, seja uma imagem de um VANT, de um drone, seja uma imagem bruta de satélite, né? Eu acho que elas todas são muito importantes, elas tiveram uma curva que um monte de early adopter, né, que a gente fala, que a turma que quer ser o primeiro a utilizar, pegou isso para si ali, para utilizar, né? Só que o maior problema que eu vejo hoje, que é um problema geral, é a falta de integração entre outras plataformas. Porque o NDVI por si só, com qualquer outro índice, NDWI, NDMI, é uma SUIR, medida, né? Ele nada mais é do que pegar lá bandas da imagem, né, do espectro visível ou não visível, e cruzar, e você gera um algoritmo que vai realçar pontos ali, né? No NDVI você vai ter do menos 1 a 1 e aquilo ali vai ser um índice do verde ali, né? De biomassa. Só que ele sozinho não explica nada. Né? Assim, ele pode até te dar um indício do que está indo mal ali. Ele vai pintar um canto do talhão de vermelho, e aí você vai chegar lá e falar, e daí? E agora? Tudo o resto que eu fiz ali, né? Esse canto foi escarificado e o resto não, né? Ou esse canto foi feito um manejo de calcário que não foi feito no resto, esse canto foi feito um manejo de... Ou foi feito um manejo de gesso em todo o resto, esse canto ficou perdido porque faltou ali. A gente sabe que tem que buscar uma carreta de gesso e ali não fechava a conta. Então, assim, eu vejo que o maior problema, né, dessas ferramentas de análise de imagem, elas não estão interpolando mais camadas.
de manejo físico, químico, biológico, de cultivar, né, de data de plantio. Na hora que a gente tiver tudo isso, né, muitas empresas estão buscando fazer isso, acho que aí é o objetivo da maioria das empresas é integrar com mais coisas para ter essa sobreposição de camadas, aí sim você começa a enxergar, né? Você começa a enxergar, poxa, esse canto que está mal, porque na minha análise de solo é um canto que eu tenho 30% menos de teor de argila, né? Então, eu tive um ano ruim de chuva, ele drenou muito mais facilmente. Aí você começa a ter explicação, porque ele sozinho, ele é eu digo que o NDVI sozinho ele é um dado, não é uma informação. Né? É uma coisa de eu ter um termômetro que mede febre, mas eu não sei quanto que é febre. Ainda precisa do agrônomo. Ainda precisa do agrônomo, né? Precisa muito, né? Né? A gente está vendo aí muitas profissões que já estão com data marcada para acabar, né? Você falou do motorista, né? O motorista é uma que já espera-se que em 20 anos não tenha motorista, né? Então, assim, mas tem muita profissão que ela é analítica, que ela não vai acabar, né? É o agrônomo, é o médico, e assim por diante, né? Porque depende de ter um monte de dado, olhar para esse conjunto de dados e tomar uma decisão. Muitas que variáveis. Aí vem a informação em cima disso, né? Muita variável. É que nem eu falei, eu pego um termômetro, tem um filho acho que é exatamente da idade do teu, né? Francisco. Se eu colocar um termômetro nele e vier 36, e eu não souber que entre 36 e 37 é estado febril, de 35 a 36 é... Então, assim, não serve para nada. Posso medir a febre 20 vezes no dia, a temperatura, né? Posso aferir 20 vezes no dia que eu não vou tá tendo informação nenhuma. Agora, quando eu passo até uma escala disso, beleza, o NDVI ele pode ter uma escala, mas eu tenho que cruzar isso com outras coisas, né? Claro. O que no milho é um índice ruim, né? E vocês também enxergam uma coisa, tipo, beleza, ficou evidente que nós temos talvez um choque cultural, que o agricultor da geração passada talvez não está usando tantas ferramentas disponíveis. Mas em relação aos agrônomos, porque pelo que você falou, fica claro que existe uma oportunidade para a classe agronômica utilizar essas ferramentas, mas também passa por uma falta de usabilidade dos agrônomos. Isso não está acontecendo no campo? Eu acho que... Bom, eu comecei a estudar agricultura digital em 2012, mais ou menos, né? Ainda na universidade. Quando foi 2015, começaram a ter os primeiros eventos de agricultura digital, né? Então eu lembro certo, o primeiro evento que eu fui foi em 2016, que foi a Digital Agro em Carambeí. Esse ano cresceu tanto o evento que eu tive que ir em Curitiba para ir no evento, né? Então, assim, a gente está vendo que esse movimento é crescente, né? Assim, da agricultura digital. Então eu vejo que quem começou a se antenar um pouco mais atrás, né, desse movimento, já está sabendo mais das ferramentas, está testando, e assim, como tudo na vida, vai ter ferramenta que vem e talvez não tenha aplicação hoje, vai demorar 10 anos para ela ter uma aplicação mais disseminada, né? Eu conheço particularmente poucos profissionais que estão usando e usam em todos esses pilares que eu falei, né, desde de ajudar o seu cliente a ter uma parte financeira mais bem organizada, que são os ERPs, né? Eu vejo poucas pessoas que estão tangendo todas essas áreas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo que as empresas estão vindo, né? Você deu um exemplo agora há pouco, né? A Bayer comprou uma empresa de bilhões, que é a Climate Field View, porque ela queria trazer um braço digital para dentro dela. Então, esse foi um primeiro passo. Eu tenho certeza que hoje quase todos os RTVs, os ATS da Bayer, têm em mãos o Field View, né, a ferramenta ali, e a maioria usa, né? Eu acho que não todos, mas a maioria deveria, né? O investimento foi alto, né? Mas a maioria devia utilizar, né, isso, né? E esse movimento está com todas, né? A Corteva comprou uma empresa chamada Granular, também andando, né? Quando uma empresa grande compra uma empresa menor, ela está comprando tempo, né? Em vez de ela ficar fazendo curva de aprendizado, ela está comprando uma startup ali que está andando há alguns anos. A Basso comprou a Charvio, né? Ou fundou a Charvio, não tenho certeza. A Syngenta comprou a Strider, até incorporou hoje a Syngenta Digital, mudou até o nome. Então, todas as grandes empresas de insumo estão tendo um braço digital, que na minha visão é um modo de disponibilizar para os seus colaboradores uma ferramenta digital. Uma vai mais para telemetria, outra vai mais para imagem, outra vai mais para ser uma caderneta de campo, mas em breve todas querem ter o seu ecossistema de ferramentas digitais, né, para fornecer para o seu agrônomo. Porque na cabeça deles, né, e é o correto, o agrônomo dela vai ser mais eficaz com isso. Mas não deixa de ser uma ferramenta. Sabe uma coisa que eu estou aqui pensando? Nos anos 90, houve um grande esforço das companhias envolvidas com agro, multinacionais, na consolidação do plantio direto. Você lembra disso? Tinha vários... 80, né? 80, 90, vários grupos, né? Grupos de estudo, e nós participamos de alguns deles, né? E teve um que me chamou demais a atenção quando um pesquisador foi
foi falar para a gente e ele falou assim, olha, vocês têm que procurar criar banco de dados do agricultor. Né? Naquela época, qual que era a base de dados que a gente tinha? Era a Exalc, era a Embrapa, era a IAPAR, era universidades, era pesquisadores, era tudo muito longe. Gerais. Né? Então a gente baseava, às vezes, uma decisão em cima de parâmetros criados fora daqui, em outro clima, em outro solo, em outra situação. Né? E aí ele falava o seguinte, ele falava, olha, o que o agricultor tem que fazer? Olha que interessante. Né? Não se falava em agricultura de precisão naquela época. E ele falava assim, o agricultor precisa pegar o seu melhor talhão. Bom, primeiro ele tem que correr para propriedade. Né? Tem que sujar a botina, tem que andar a propriedade. Se ele colher melhor, se ele plantar melhor, se ele pulverizar melhor. Né? Porque aí ele vai conhecer cada canto da sua propriedade. Porque a agricultura de precisão é feita no olho, no status da lavoura. Aí pega a melhor produtividade, pode ser um cantinho lá, um cantinho que estourou a produção. Tira uma análise estratificada daquela área e aquela você vai pôr num quadro. Então, tudo que você for fazer na sua lavoura, você vai olhar para aquele quadro e falar assim, eu quero isso. O que eu fiz de certo ali, né? O que eu fiz de certo? Eu quero isso para a lavoura inteira. Ou o que eu não fiz de errado, né? Isso, e levantar os status. Né? Mas você tem que medir as outras também, né? Não, aí você, claro, aí você vai, então, aonde foi bom, onde foi mal, né? Tem que ter isso na cabeça. Né? Naquela época já se falava disso, né? Então, quando eu vejo o Daniel falar de todas essas ferramentas digitais e com sensoriamento e tudo mais, eu voltei lá naquela fala, porque eu começo a ter parâmetros locais para tomar decisão. Com certeza. Olha que interessante. Hiperlocais, né? Hiperlocais. Inclusive até criar históricos, né? E parâmetros para tomar decisão. Então eu não vou mais tomar decisão baseada numa tabela de uma volta dos anos 70, né? Que foi grande ferramenta durante toda a minha vida agronômica, mas que agora muda o conceito. Com certeza. Um ponto que eu vejo, João, é que é isso que você falou, né? A gente ia fazer um cálculo de qualquer coisa, né? De gesso, a gente pegava uma tabela do IAPAR, que foi feito um estudo maravilhoso, mas foi feito um estudo referência, né? Não é um dado. Hoje, com esse monte de ferramenta que a gente tem dado hiperlocal, né? Dado da fazenda. E melhor do que o dado espacial, a gente tem dado temporal, né? Um ano contra o outro. E aí, até quando eu dava aula na universidade, eu dei aula em algumas pós-graduações de agricultura de precisão e agricultura digital, inclusive na FAEF de Garça, na faculdade antiga de agronomia também. Eu sempre falava que a agricultura de precisão e a agricultura digital tem que começar do fim. Se você tiver que implantar alguma coisa, na colheita. Não adianta. E a gente começou ao contrário, né? Assim, nos anos 90 começou a ter uma adesão maior do plantio direto, que já estava pronto desde 92 do Herbert Bart, daqui da terra de vocês, né? Desde 72 existia. Começou. E o meu irmão fez plantio direto em Cândido Mota pela primeira vez em 92. Então, nós estamos falando de 20 anos depois, né? Então, assim, o produtor demora para aderir uma tecnologia. Nesse caso, demorou porque envolvia mudança de maquinário, envolvia mudança de rotina, de processo, etc. Né? Mas agora aderir um aplicativo é muito fácil. Você baixa, cadastra e você está usando em pouco tempo, né? Então, por que eu falava que você tem que começar a agricultura digital e começar do fim? É o que você falou do quadro aí. É melhor eu começar medindo a minha produtividade hiperlocal, né? Tem uma colheitadeira, né? Uma colhedora que mede produtividade por talhão a cada metro quadrado, porque aí eu vejo onde eu colhi melhor. Coloco no quadro e falo, esse canto aqui foi onde eu melhor produzi. Né? Aí depois eu começo a fazer o resto. Então, ele é um ciclo que começa do fim, começa da colheita. Eu vou pensar, poxa, nesse canto que eu plantei em setembro, não plantei em outubro. Então, ele talvez vai começar a tirar alguns insights. Né? E aí ele faz um plantio talvez pensando melhor, depois ele faz, aliás, antes do plantio faz uma correção, né? E uma adubação pensando melhor, talvez com taxa variável, isso é um ponto legal, economiza insumo. Depois ele faz uma condução fitossanitária melhor, né? Mais ou menos espelhando naquela, depois ele faz uma colheita novamente, ele fala, poxa, agora homogeneizou meu talhão. Deixei tudo igual àquele, né? Então assim, eu falo que começa do fim e não tem fim. Né? Começa da colheita é um ciclo. E é um ciclo infinito ali, né? Um loop. Então eu vejo assim, a adesão ela vai ser muito mais fácil para outras coisas do que foi para o plantio direto, sem dúvida nenhuma. Não envolve muitas vezes mudança de maquinário, não envolve muitas vezes mudança de
fluxo operacional dentro da fazenda, né? Esse é um problema sério, né? Você tem que convencer todos os seus colaboradores que não vai mais nivelar, gradear e subsolar, vai fazer um plantio, isso era difícil. Né? Você tem que convencer os caras a imputar os dados agora. Convencer os caras a imputar os dados agora, né? Eu vejo assim um salto enorme que está engatinhando ainda um manejo de praga e doença daninha. Se você tiver um aplicativo que você faz uma batida de pano e fala a pressão da doença ou da praga, poxa, você pulverizou metade do talhão, quanto custa hoje um produto X para combater aquela doença, né? Então, assim, por enquanto talvez não traz ganho no sentido de produtividade, mas talvez ele já economizou, então ele tem uma lucratividade maior, né? Vamos dizer assim, o EBITDA dele lá, o lucro líquido no final vai ser maior. Mas talvez também seja a linguagem mais fácil de se adaptar, porque é uma coisa mais prática para o agricultor. Andar na propriedade e bater pano, contar, aferir de algum jeito o que está acontecendo e na hora lançar no aplicativo, igual escreve no WhatsApp. Exatamente. Acho que ele não teria tanta dificuldade. Eles já fazem o bater pano há muito tempo, né? Isso. Sim, o problema é que batia pano e ficava na cabeça dele ali, né? Eu vi 2 helicoverpa aqui, né? O que é isso? Tá com pressão, não tá com pressão, né? Eu não sei mais, eu falo como sou meu agrônomo, né? Agora eu sou da parte de tecnologia. Mas enfim, quando você começa a tabular isso, você já começa a ter uma prescrição, né, mais adequada. E quando você compara ano a ano, né? Como é que foi a Helicoverpa em 2016? Foi o primeiro ano que foi o problema, foi em 2016, né? Como é que foi a evolução disso? Está piorando ano a ano, esse produto está respondendo, não está respondendo, então ele começa a ter um histórico que economiza ele N coisas, né? Nesse movimento. Então, assim, um outro ponto que a gente não enxerga, que a maioria das pessoas, talvez, que estão na geração atual não enxerga, é que o poder de processamento de muitos dados de um computador hoje é muito maior do que a gente pensando, né? Então, assim, eu tenho dado de compactação do solo, dado de fertilidade, dado de praga, dado meteorológico. Se você soltar uma planilha na minha mão, na sua mão, por mais que a gente tenha conhecimento, você não faz nada com ela. Agora, quando você joga dentro de um algoritmo que está preparado para tomar decisão, né? A gente fala que são dados que a gente não conseguia processar, não tinha capacidade, o ser humano não tem capacidade de processar e os algoritmos estão vindo para isso, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui. A cidade de Rolândia construiu uma praça aqui no centro de Rolândia, né? O que a turma faz, né? Faz o caminho que deveria ser o contrário, né? Ele já pensa, eu vou fazer uma calçada passando assim, porque aqui está a igreja, aqui está o comércio principal, aqui está a prefeitura. Ele já fez errado. Ele está fadado ao fracasso, porque ele não usou dado nenhum para tomar a decisão dele de fazer onde vai ser calçado, onde vai ser gramado. Com o tempo as pessoas começam a passar no sentido que elas querem, né? Caminhos naturais. Caminhos naturais, né? Isso se chama força da vontade ou poder de decisão, né? Cognitivo da pessoa. E aí a prefeitura tem que gastar dinheiro de novo, quebrando a calçada que não é usada por ninguém e fazer a calçada naquele caminho. O que a prefeitura podia fazer? Podia fazer o que eu falei, começar da colheita, né? Faz a praça, planta grama, deixa um mês ali o povo atravessando, entende quais são os caminhos mais utilizados e só daí constrói o pavimento. É o caminho que eu falei, né? Começa ao contrário, que ele tem dado para tomar decisão. Né? Ô Daniel, talvez mudando um pouquinho de assunto, conta para nós um pouquinho a sua experiência em Dubai. Legal. Legal. No final de... Bom, eu ingressei na Ecrop começo de 2021, né? Então eu sou filho da pandemia, né? Já comecei remoto, daqui de Londrina, empresa em Uberlândia, mas felizmente funcionou muito bem assim. E quando eu entrei, a Ecrop, ela é uma empresa muito bacana, ela tem muito olhar para alinhamento cultural, antes mesmo de habilidades, antes mesmo de... Você se treina isso, né? E um ponto que eu percebi que estava um pouco falho é ela não entender se ela era uma empresa, ou uma startup, ou uma agtech. Então estava nesse movimento, eu trouxe para o CEO da empresa, eu falei, acho que a Ecrop tem que estar nos movimentos de inovação do agro, né? do Brasil e do mundo. E aí eu comecei a colocar a Ecrop em hubs de inovação. Então hoje nós fazemos parte de uma série de hubs. O Agtech Garage de Piracicaba, que é muito legal. Até vou... Dani, peraí, aperta a tecla SAP para nós aí. O Agtech Garage, ele é um hub... Até vou convidar pelo Tomé, o Tomé é o fundador. O Tomé, se eu não me engano, ele trabalhou muito tempo no mundo corporativo, não me lembro qual dessas que nós citamos aqui. E ele resolveu fundar um hub de inovação em Piracicaba. O que é um hub de inovação? Juntar empresas grandes, startups, universidade, num local, num espaço físico que pudesse trocar informação. Basicamente é isso, né?
Então ele criou o Agtech Garage, né, que é assim, remetendo às empresas que surgem na garagem mesmo, né, que tem N exemplos aí, né, desde Apple até Microsoft. E ele ele criou um espaço muito bonito, até assim, vou convidar em nome do Tomeno como membership da Agtech, né, como filiado lá, a vocês conhecerem. É um espaço muito bonito, num local ali que eles chamam do Vale do Piracicaba, né, eles querem transformar no Vale do Silício do Agro aquilo no Brasil, né, já está tendo esse alcunha aí. E lá estão grandes corporações, como Bayer, John Deere, OCP, etc., né, não lembro o nome de todas. E elas têm uns espaços físicos, né, dentro de uma sala muito bonita, né, um galpão grande todo de vidro, tem pequenas mesas ali com espaço menor dessas empresas, né, e eles deixam uma pessoa respirando aquela inovação ali. Então a John Deere tem uma pessoa ou duas lá, a Sicredi tem, a OCP tem, né, e a Bayer tem pessoa lá. E por outro lado, as startups, né, as empresas menores como somos nós e N outras aí do Brasil, né, não só do Brasil, elas podem se filiar a esse clube, vamos dizer, e participar de eventos de inovação, de eventos dentro desse espaço, né? Então, quando a John Deere, por exemplo, tem uma dor, eu quero uma ferramenta que faça um melhor manejo de praga e doença, que integre com o meu sistema. Ela lança um desafio dentro da Agtech, e a Agtech vai buscar nas 200, 300 startups que fazem parte do ecossistema qual que tem uma solução mais ou menos pronta. Então a gente faz um pitch ali, apresenta, né, rapidamente essa solução, e a John Deere decide de tocar uma prova de conceito ou não. Então assim, é um meio de conectar a empresa com startups. E aí, nesse tempo eu fui colocando, de começo de 2021, a Ecrop nesse cenário. Então nós fazemos parte desse hub que é o Agtech Garage. Depois nós passamos a fazer parte de um outro hub que é o Cubo do Itaú, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Itaú em São Paulo, ele tem um prédio de 12 ou 13 andares, que era um prédio muito antigo, da estrutura antiga bancária, que envolvia muita gente. Conforme foi modernizando, foram diminuindo as pessoas, e o Itaú migrou para um prédio menor e disponibilizou aquilo para virar um hub de inovação. Então hoje são 13 andares de um prédio lá na Vila Olímpia, que é para empresas e startups fazerem rolo, vamos dizer assim, né? Fazer brick, E a gente também é afiliado do Cubo. O Cubo é legal porque ele não é só da Vertical Agro, ele é de logística, finanças, portuário, transporte, etc. Então, você vai lá, né, às vezes procurando um meio de racionalizar a minha rota dos 80 carros da empresa. Vai ter uma startup que faz isso lá. Então a gente Localiza, se não me engano, é uma das empresas que está lá, né? Então a gente faz parte do Cubo, faz parte do Agtech, e uma outra parte que eu coloquei, né, a Ecrop, foi uma empresa também que faz aceleração de empresas, que é o IBRA-China, que é o Instituto Brasil-China, que eles buscam aproximar a China do Brasil, principalmente nessa parte de mercado, saúde, agro, etc., né? E aí teve um desafio no final de outubro, né, em que o IBRA-China, junto com a Iglu, que é uma aceleradora, né, junto com o IBRA-Work, que é a própria aceleradora da IBRA-China, lançou um desafio em que qualquer startup do Brasil poderia se inscrever, e as duas que eles enxergassem que fossem mais promissoras, né, para levar a tecnologia para o Oriente Médio, né, no geral, e Ásia, eles iriam disponibilizar uma viagem totalmente gratuita para a maior feira de tecnologia do mundo, que é a GITEX, que ela ocorre em Dubai anualmente. E aí, felizmente, nós ficamos em primeiro lugar, né, dentro de 20 startups que se apresentaram, dos mais diversos segmentos. E assim, a gente vê que o agro está em ascensão, né? Tinham 20 startups, só 2 eram do agro. Nós ficamos em primeiro e a outra do agro ficou em segunda. Nossa. Que era uma de rastreio de nossos colegas, a gente fez amizade ao longo da viagem, que é a Ecotrace, que é de rastreabilidade, desde o gado em pé na roça até a carne na prateleira do mercado. Eles fazem isso por um sistema de inteligência artificial, mais câmeras. Então a gente nós fomos as 2 empresas selecionadas. Então nós tivemos essa viagem em meados de outubro, né? Fomos para um voo direto daqui de São Paulo para Dubai, 16 horas, mais 7 horas de fuso, você perde 24 horas de vida ali, né, dentro do avião. Perde não, ganha, né? Aí a gente chegou lá em Dubai e a gente ganhou, né, tanto nós quanto a Ecotrace, ganhou um stand dentro dessa feira. Né? Então um espacinho ali, stand desses que vocês estão acostumados, mas dentro de uma feira indoor. Né? Eu nunca tinha visto uma feira indoor tão grande. Assim. Não, eu acho que uns 10 galpões, todos interconectados, todos climatizados, com muita startup. É a Feira Mundial de Startup, e de todo segmento, né?
E a gente ficou lá, né, uma semana, né, nessa feira, né, apresentando a nossa empresa para o Oriente Médio. Tivemos algumas experiências muito boas, né? Uma delas foi o próprio ministro Marcos Pontes, visitou essa feira e passou pelo nosso stand, né? Assim, não esperava ver empresas brasileiras ali, né? Tinham algumas, sim, que foram pela Apex, que é aquela empresa de exportação, brasileira, empresa estatal, né? Então tinha lá, acho que 7 ou 8 startups que foram pela Apex, mas nós mais Eco3, fomos por esse, como prêmio desse desafio, né? E foi muito legal, assim, a gente percebeu que lá em Dubai, no Emirados Árabes em si, né, que são 7 países associados, né, que viraram os Emirados Árabes Unidos, não tem muita adesão às tecnologias de agrotecnologias, agtechs, porque eles têm pouquíssima produção ali pelo clima, né, praticamente um país desértico, né. Só que, ao mesmo tempo, eles estão se preparando, né, para num futuro breve não ser o local do petróleo, que a gente enxerga hoje. Eles querem ser o local da tecnologia. Então, assim, no nosso ver, parece que se você quiser atender a Ásia, a África, né, principalmente esses dois mercados, é legal você estar fisicamente ali, porque dali você tem o maior aeroporto do mundo, você vai para todo lugar, né, ao redor. E eles são grandes importadores de alimento. Então, assim, tem a parte, né? A gente fala que o agtech é antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira, né? Talvez o dentro da porteira tem pouquíssima adesão ali, mas o antes da porteira e o pós-porteira também tem. E a gente viu na feira que a gente era, sei lá, talvez as 2 únicas agtechs da feira. O resto era robótica e eles estão olhando muito para a health tech, que é tecnologia para a saúde, né? Principalmente saúde preventiva, né? Você deixar de ficar doente por um melhor hábito. Então foi muito legal a experiência, a gente teve pouquíssimo tempo de turistar, assim, a gente conheceu muito pouco, né? A gente foi só no Burj Khalifa lá, que é o maior edifício do mundo, a gente foi naquelas ilhas artificiais em formato de palmeira, na Palma de Merá, mas foi pouco tempo, a gente ficou mais respirando a feira ali mesmo, vendo um pouco desse movimento. E eles estão olhando para isso, assim, levar empresas de tecnologia promissoras para lá, para ali ser o escritório administrativo dessa empresa, para exportar. Na verdade, esse pessoal que tem muito dinheiro, como eles têm muito dinheiro, se abateu uma preocupação muito grande, que é a segurança alimentar, né? O mundo está olhando para isso. Exatamente. Né? Tanto assim como a China, né? Tanto é que essas comunidades, né? Eles estão buscando comprar terras produtivas, né? Estão buscando comprar terra no Brasil, terra na África, né? E assim por diante. E estrutura de armazenagem também, porque eles querem segurança alimentar para as granjas que já estão construindo lá. Mas você não tem um amigo que está indo agora trabalhar, né? Na Arábia Saudita, né? Tá indo, ele é veterinário e ele vai trabalhar em criação de aves e porcos, né? Suínos, né? Confinados lá dentro. Então, quer dizer, olha de ração para isso, né? Exatamente, né? Então eles estão não por outro motivo, né? É segurança alimentar. Então eles querem ter criar, além de criar uma economia real, porque a economia do petróleo ela é virtual, não é uma economia real, né? E tem prazo de validade. E isso o mundo sabe. Né? Não, o que eu achei mais legal da feira, desculpa te interromper, João, mas a gente teve, coincidentemente, estava tendo a feira mundial. Né? A Expo Dubai 2020, mas estava acontecendo em 24 no mesmo local? Não, num outro local que foi construído assim, a toque de caixa em 2 anos, gigantesco, que cada país cria o seu stand, é um stand do país. Então o Brasil tem um stand, 140 nações estavam expondo. E a gente percebeu no stand de Dubai, nos Emirados, cada um dos reinados lá tinha o seu stand, tinha o dos Emirados. Eles falando assim, né? Dubai do futuro é sem petróleo. Em 2050 nós vamos tirar uma gota de petróleo do subsolo, mas vai ser o Dubai da tecnologia, da health tech, da agtech. Legal. Então, assim, eles já estão olhando para ser exportador de tecnologia, não de petróleo, assim. Aí estão olhando para transporte, criar lá metrôs de alta velocidade, subterrâneo, né? Então, assim, eles já estão olhando que não é o petróleo a vaquinha leiteira deles ali 2035, 2050 em diante. Então, estão olhando para isso. Aí quer ver um outro negócio que eu vi lá, né, que eles estão procurando, eles perguntavam pra gente muito disso, eles querem unir agro e urbano. Assim, é o desejo deles. Então aquelas hortas verticais indoor é um ponto que eles sempre perguntavam pra gente. Ah, é? Tem alguma coisa no Brasil, né?
tá funcionando, etc. Que é aquela questão de criar galpões de 2, 3, 10 andares que você produz folhosas ali dentro, que tem ciclo curto, etc. E que nem eu falei, distribuição hiperlocal, né? Sai daqui e já entrega Entrega ali. Não tem transporte quase. Então eles estão olhando muito para isso, porque eles já fazem isso lá, né? Agora eu acho que a gente está assim, como terra Nós temos muita é terra. abundante, a água é abundante, a gente tem uma, duas, que eu conheço, tem uma, duas empresas, né, que fazem essa parte de produção vertical, né? E lá já estão olhando para isso num ritmo mais acelerado. O Japão faz isso há muito tempo já, né? Há muito tempo. No Japão, qualquer quadrinho, Qualquer telhado de prédio, telhado de prédio, qualquer datinha vazia, qualquer cantinho, produz alimento. Deve ser Né? até confinamento de suíno, está sendo em prédio. de né? andares, né? Isso aí. Ô Dani, e foi dessa sua experiência em Dubai que surgiu esse projeto do Egito? Não. Esse da África foi um outro negócio legal, né? Continuando, mais um dos processos de estar dentro de inovação que a gente buscou, nós estamos incubados na Universidade Estadual de Londrina, onde eu fiz meu doutorado, na UEL, né? Numa incubadora chamada Intuel, que tem 20 anos, inclusive ela fez 20 anos recentemente. Pouca gente sabe que é uma incubadora internacional dentro da UEL. Ela pega empresas, forma essa empresa e ajuda a empresa a internacionalizar. E dentro desses processos, eu estava de olho nesses editais de incubação, né, que a gente tem muito edital que você vai participar que ele tem pré-requisito. Então, para você fazer esse edital, você tem que ter sido incubado para participar dele. E aí eu até falei pro nosso senhor, a gente vai ter que arrumar um trem desse de incubação. Eu nem sabia o que era, fui buscar, né? O que é? É isso, você está dentro tem um órgão dentro de uma universidade que te prepara para se internacionalizar. Você está sendo incubado, né? Você pega um diploma no final, tudo isso. Então, aí buscando isso, eu encontrei um edital da Intuel, participei, nós passamos a ser incubados na Intuel. Hoje nós temos uma sala na Intuel, né? Que eu uso ali, né? Onde nós fazemos negócio com outras empresas, como a da Luiza, a Fantos, né? Para criar outras tecnologias. E aí, nessa mesma época, eu encontrei um edital de imersão cruzada com a África do Sul, que quem estava organizando era a Apex, não sei como é que pronuncia. E aí, qual que era o objetivo desse edital? Levar 10 startups agrícolas, agtechs, para a África e trazer 10 startups da África para o Brasil. E na época a gente se inscreveu para o edital, ia ser presencial essa imersão, mas pela pandemia ela ficou online. Então a gente ficou lá 2 semanas, nosso head B2B, o Bruno, participou, entendendo o que as startups da África fazem, né? Da África do Sul, e elas entendendo o que a gente faz. E a gente entendendo quais são as dores que tem lá e elas entendendo quais são as dores que tem aqui. E aí nessa imersão nós começamos a descobrir que a gestão de irrigação lá, ela era como era no Brasil, né? Assim, totalmente empírica, sem tabulação de dados, com quase nada de IoT. Tinha muita gente do agro ou é só do agro? Não, era só do agro, se eu não me engano, só do agro, E aí nós começamos a adquirir network com essas startups. As startups apresentaram grupos. E aí nós conhecemos um grupo fabricante, né, de equipamento de irrigação lá, que é a Agrico, que ele nasceu na África do Sul, pelo que eu entendi, né, não para pivô, para tubos, canos, tubulações, né, e depois migrou para esse cenário. E aí a gente começou uma prova de conceito, né, de levar para a África do Sul essas nossas soluções de projetos de gestão de irrigação. E aí lá da África do Sul, o André, eu não sei com que rolo que ele arrumou essa imersão no Egito, para entender também, porque naquela região do Nilo, né, também tem muito pivô potencial ali, na areia ali, né, no deserto, né, traz água bombeada ali, irriga, e tem uma safra ali, né, no inverno deles, que é um pouco menos quente, tem uma safra ali. E eles têm que economizar água. Eles têm que economizar água. Ô Dani, inclusive você mandou aquela foto, se você permitir, vou pedir pro João colocar na tela ali, o pessoal ver ali onde que tá aquele pivô ali. Parecia que tava em Marte, na Lua, né, um negócio ali, bem bacana. Então a gente tá olhando, então a gente tá fazendo provas de conceito na África do Sul, tá olhando para outras regiões da África, né. A África tá tendo muito investimento, né, na África como um todo, né, que nem você falou, muitos países que não têm a área, que estão buscando a área, estão intensificando a produtividade lá. Alguns países... Tá criando um concorrente, então. É um concorrente, Muitos países da África, a gente descobriu que ficou fechado, igual o Brasil era para importação de produtos até 94. O ano, não sei se é coincidentemente ou não, mas é o mesmo de abertura do comércio lá, em alguns países da África, África do Sul principalmente. Então eles tiveram que desenvolver muita coisa lá dentro mesmo, como o Brasil fez até 1994. Não é que você não queria importar, você não podia importar. Isso.
Então eles têm também essa questão. E a gente está vendo muita sinergia, né, em levar essas tecnologias para lá, porque eles estão com uma agricultura, é tudo muito parecido com o Brasil, né? Se você for analisar aqui, região do Cerrado com a África do Sul, assim, é muito próximo, as características de solo, de clima, né? Só que também estão numa agricultura que está começando a entrar no digital. Como é a gente? A gente está eu vejo que a gente está na fase 1 do digital. Começando, ainda, né? também. Sim. E esse domínio de dados, ele vai trazer a verticalização da produção, até porque, se pensar, o potencial da produção está todo na semente, não é? E por que não produz o potencial, né? Se o soja tranquilamente poderia produzir acima de 120 sacos por hectare, né? Milho tranquilamente poderia produzir acima de dos 300, 250, 300 sacos por hectare, né? Já produziu, né? Já produziu em áreas amostrais. Então por que não produz? Por causa do ambiente, né? Então, essas ferramentas todas, elas vão se tornar cada vez mais úteis quanto mais cara for a terra. Porque enquanto terra for barato, o produtor vai comprar terra. Dobra a área, né? Vai dobrar a área, né? Agora, o que está acontecendo hoje, né? Nas mais diversas regiões de produção? A terra está ficando muito cara, né? E está ficando proibitivo o crescimento horizontal, né? E olha o crescimento vertical que nós temos. Está na mesa. Tá aí. Tá aí, imagina. Você pega vamos falar de soja de novo, né? Uma produção média razoável de soja, 70 sacos por hectare, 60, 65. Né? É uma boa produção de soja. Né? Média Brasil, 60. Mas pode produzir 120, 130, né? Então, isso hoje, né, pai? Isso hoje. Melhoria genética. E como que a gente consegue com isso? Melhorando o controle sobre o ambiente. Aí entra todas essas ferramentas que você colocou. E o agrônomo. Né, de dados. E o agrônomo. Claro, a presença do profissional para orientar a aplicação dessas tecnologias. Né? Então, quando se fala assim, o agro brasileiro pode crescer 40% sem aumentar 1 hectare de terra. Eu acho que mais. Eu acho que o agro brasileiro pode dobrar. Pode dobrar. Porque se a gente está falando em potencial de 120 a 140 sacos por hectare, e nós estamos utilizando metade desse potencial. Então a gente pode dobrar. Pode. Né? Área de pasto, agora... Isso que eu ia falar, até um ponto curioso, né? A iCrop, ela é uma criança, nasceu em 2016, né? E a gente já está com uma área relativamente expressiva, né? Com mais de 300 mil hectares. A gente viu um movimento muito grande nos últimos 2 anos. A gente tem um escritório que fica no sul de São Paulo, em Taquarituba, para atender aquele polo gigante ali dos holandeses de Olambra, Olambra 2, Paranapanema, Itararé, Avaré. E a gente começou a ver um movimento muito grande, né? Isso que o João Paulo falou. Putz, tá ficando muito caro. Isso aí. Né? A gente fala de alqueire aqui, um alqueire é R$500 mil, né? 200 e poucos mil reais hectare. A gente está vendo um movimento muito grande no Mato Grosso do Sul, né? Eu passo no Mato Grosso do Sul já, sei lá, há 10 anos. Você vê ali pecuária, em muita região, pecuária extensiva, de baixíssima lotação por hectare, né? Exatamente. Então nós temos visto nos últimos 2 anos um movimento muito grande de aquisição de terra desse pessoal de São Paulo e do norte do Paraná no MS, que ele compra como pastagem degradada, aquilo ali, né? Principalmente naquela região na beira do Paranazão ali, né? Na Aurilândia, Bataguaçu, etc. E nós estamos tendo muito cliente encomendando projetos de que vai irrigar lá 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 hectares, que era pastagem, e vai virar o quê? Soja no verão, milho no inverno, com um componente gado continuando existindo como terceira safra. Então aí esse cara vai sair de uma UA vai rotacionando por hectare, vai fazer soja no verão, começando muito cedo, porque está irrigado, milho no inverno, começando muito cedo, já com o componente braquiária a lanço, para quando ele tirar o milho, ele poder intensificar a pressão ali de pasteio, né, de pastejo, e entrar com o componente gado como terceira safra. Então, assim, isso já é realidade no Mato Grosso do Sul. Já é. E resolve... E isso é uma verticalização na minha visão. Porque tem 3 safras num local que fazia um projeto maravilhoso. Não é ousado, é um projeto muito técnico, né? Mas palpável. É caro, né? É caro. É um projeto caro. Mas é um investimento que se paga. Sem dúvida, eu tenho muito certeza. rapidamente. Muito rapidamente, porque está fazendo 3 safras, né? E ele tinha Isso aí. um negócio ali. E é o valor que está a soja, né? O valor que estão as commodities. Então, E extremamente sustentável, né? Você fala qual é o risco do projeto desse? É muito baixo. Muito baixo. Né? Aquilo, nós tivemos o risco climático, você já está, pelo menos de seca, você ali já... você não tem geada. Né? Dificilmente. Tem raras exceções de geada. Você não tem geada.
A falta de chuva que é histórica ali, você corrige com irrigação bem feita. Isso. Faz uma boa correção de solo. Correção, Não é é? arenoso, mas não é o arenoso do sudeste da Bahia, nem de longe. Assim, né? Quem Não, e pegou- até lá produz também. Então, assim, esse projeto é que nem a Lília falou, é um projeto assim que não, o risco é muito baixo, é um projeto muito legal. E assim, aí quando você conta uma história dessa, nós temos cliente que faz isso, em Goiás já faz isso, né? Soja, milho e pastagem como terceiro componente ali. E quando você vai num evento de cunho internacional como foi o Digital Agro e vê um palestrante do Canadá, do norte dos Estados Unidos falar, né, de agricultura e você conta que você faz 3 safras. Eles ficam loucos. Não, você demora meia hora para explicar. Você fala, não, é 3. Aí fala, não, é 3 safras. Não é como assim 3 safras? Não, ele fala, é impossível, né? Ele fala, não, é 3 safras. Você entra com soja em setembro, colhe em janeiro, entra com milho, colhe em abril, entra com feijão, né? Ou com a pastagem. Aí você tem que explicar 3, 4, 5 vezes para ele que você entrar na consegue cabeça fazer. dele, isso aí. E aí ele começa a fazer conta, que é uma conta que a gente não faz. Aí a gente contava que estava atendendo 300 e poucos mil hectares, na época eu falei, não, então vocês atendem 900 mil hectares. Isso aí. Eu falo, não, a gente atende 300. Não, mas 300, você faz... 3 safras. Aí eu falei, não é todo mundo que faz isso, vocês têm que explicar isso também, né? Não é todo mundo que já faz isso, né? Aí a gente chegou à conclusão assim, podemos multiplicar por 2? Eu falei, não pode? Em Pelo média, menos. todo mundo faz 2 safras. Isso. Eu falei, então vocês atendem 600 mil hectares. É isso aí. Que é por safra. Por safra. É Então, porque ele você é tem que contar, interessante. compartilhar com A, né? Comparar com A, né? Daí a produção de trigo no Canadá é assim. Ele. Vamos correr atrás para frente, né? Igual você fala, né? Colheu, semeia. Semeia, vem o gelo. Vai embora. Aí derrete o gelo. Aí ele só volta depois do gelo. Isso 4, 6, 7 meses depois. 7 meses depois. Volta, aí Mas o então gelo. fica em dormência ali o plantio? A semente fica no chão. Legal. Aí o gelo derrete, molha o solo. Quebra a dormência. Pum, o trigo vem. O trigo vem, ele nasce, aí o agricultor chega de volta. Ele chega de volta porque ele vai ter que cuidar, vai ter que passar os... Bom que nesse tempo não né? tem praga, não tem doença, Não tem daninha. nada, não tem nada. E o matéria orgânica Tá, fica ali. tá vendo por que para ele é difícil entender 3 safras? Difícil. Não. Porque que acontece? Aí ele colhe, quando ele está colhendo o trigo, já está esfriando. Já está ventando frio, já tem um gelinho de manhã. Aí ele acabou de colher, ele já semeia e a neve chega em cima. Então são 7 meses de neve e 5 meses de safra. Sensacional, né? Você entende? Então quando você fala para um sujeito desse que não fazemos 3, Safra. ele fala, não, impossível. Sobra um mês de vazio Você ali, né? entende? Quanto sobra? Quando sobra. Quanto E sobra? aí, assim... Se você soubesse o trabalho que dá. É trabalho, loucura, né? é intensivo, né? E aí outro ponto legal também de falar aqui é que quem é mais urbanoide, né? Assim, a maioria, 90% da população né? Não é pejorativo falar isso. Todo mundo acha que pivô é soja, milho. Soja, milho. É. A gente tem muito cliente que planta cenoura, Batata, cebola, sim. batata, tomate. E aí o nosso... Até pastagem. Até pastagem. É pastagem. E aí quando você vai ver o nosso sistema de gestão, você tem lá o desenho do pivô, né? O pivô no sistema nosso acaba sendo uma pizza, né? Está dividido em 8, 10, 12 fatias diferentes ali. De culturas De diferentes. poucos graus, que são ou diferentes estádios fenológicos de uma cultura como alho, cenoura, ou você tem um mix de estádio fenológico e culturas diferentes, né? Então você tem um pivô ali com 3, 4 culturas em 4, 5 estádios fenológicos diferentes. Você tem colheita o ano todo, Isso aí. debaixo do pivô. E aí, às vezes, uma metade é gado, então fica aquele ambiente totalmente heterogêneo ali, né? Então, assim, cara, ele quebra essa história da monocultura, né? Faz rotação, faz muito, né? Não, dá pra andar qualquer coisa. Né? E com custo altíssimo ali de investimento que talvez ninguém teria coragem de fazer em qualquer outro negócio, né? Porque hoje um hectare de alho plantado é caríssimo. Caríssimo. Mas tem um retorno alto. Isso aí. Ô Dani, e nós falamos, acho que, diversas soluções, desde a caderneta de campo, NDVI, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre uma que você também tem bastante experiência, que é essa telemetria. Nós falamos, eu acho que às vezes ficou voando pro pessoal. O que é telemetria? Eu tive o prazer de trabalhar em duas empresas de telemetria de máquinas, né? Entre 2016 e 2019. A telemetria ela nada mais é do que ter um dispositivo, né? Um hardware, que a gente fala IoT, né? Internet das coisas, dentro da máquina agrícola ou do implemento, transmitindo o que essa máquina está fazendo em tempo real. Então, basicamente, aquilo que ficava antes, né? Ou perdido porque não tinha um coletor de informação, ou pior, tinha tecnologia, mas ficava congelado dentro do monitor da máquina, você passa a conectar um dispositivo que lê essa informação
e via rede de internet, né, via rede móvel, né, via de regra, transmite isso em tempo real para a nuvem e de outro lado o produtor ele tem uma tela, um dashboard que ele está enxergando esse movimento. Então, esse movimento começou bem tímido em 2013, 2014, se intensificou em 2016, 2017 e hoje nós já temos bastante cliente que tem esse sistema implantado. Ou seja, o cliente tem 2, 3, 5 fazendas, ele tem uma única tela dentro da fazenda dele, né, ou várias TVs ali num único local, numa única sala. O pessoal está tendendo a chamar de Operation Center, centro de operações, né, etc. Em que ele vê onde estão todas as máquinas trabalhando. Esse é um ponto legal, já faz uma racionalização da onde colher primeiro, onde colher depois. E o outro ponto é que aquela coleta que nós mencionamos um pouco tempo atrás, você saber quanto colheu. Antes você podia perder esse dado, hoje não se perde mais. Porque no momento que está sendo colhido, você está computando toneladas por hectare, está trazendo para dentro de um sistema e depois você plota isso em mapa, em tabelas, em planilhas. Esse movimento ele está acelerando, na minha visão, assim, muito, né, muito. Hoje tem muita empresa lançando a máquina de fábrica já com o sistema, né? Praticamente todas as grandes, né? Já estão vendendo isso como não é mais um optativo, um opcional. Ele está sendo um item que vem padrão de série, isso. Tá buscando a palavra, vem de série ali. E é um ganha-ganha, assim, na minha visão, porque o vendedor de máquinas, né, o fabricante de máquinas, a montadora, entregar a máquina dele com isso para o cliente, primeiro que tem um diferencial de argumento de venda, né? Você vai ver sua máquina em tempo real e vai saber quanto você produziu, quanto você pulverizou, quanto você plantou. Esse é o ponto positivo. O produtor tem esse ganho, né, de não perder essa informação, mas o fabricante também tem o ganho dele, porque ele não precisa ter um menino ligando todo dia e perguntando assim, ô João Paulo, quanto que está o orímetro da sua máquina para a gente recomendar uma revisão preditiva, uma manutenção preditiva. Ele tem esse número lá dentro. Então, hoje, o cliente cria o centro de operações dele para olhar as máquinas dele, mas a revenda cria o centro de operação para olhar as máquinas de todos os clientes dela. E que o pessoal costuma monitorar mais, né? Tipo, velocidade de colheita, velocidade de rotor, velocidade... Isso, vai depender do segmento, né? Quando você fala de plantio, o item 1 é a velocidade, né? A gente sabe que um plantio feito a 4, 5 km por hora, ele fica muito melhor do que um plantio feito a 8, né? O pessoal consegue monitorar, tipo assim, quanto semente está caindo por metro? Consegue quanta semente está caindo, qualquer velocidade de plantio. Inclusive, se a plantadeira for uma plantadeira que tem taxa variável de adubo, monitora até a taxa de fósforo que está sendo colocada ali, ou de NPK. Então, nós temos um termo na roça muito comum que é os gatos, né? Então, o gato é aquilo que ficou sem fazer, né? Então é o gato de plantio, é os bicos sem plantar, é a linha que falhou, né? É a linha que falhou, é o adubo, né? Só chama leitoa, né? Isso, é a leitoinha e o gato de pulverização, né? Você só vai ver quando a doença comeu, quando a praga comeu, né? Quando der fito que sobrepôs, né? Então o sensoriamento ele mitiga demais. Né? Os gatos, né? Então isso é uma ferramenta fantástica, né? Eu só vejo ganho porque, como você falou, primeiro ponto, não perde o dado. Segundo ponto, se a fazenda tiver conectividade, que é um problema que a gente pode discutir aqui, uma pauta específica, né? Nossa, só 5G. Se tiver um 3G que seja na fazenda, sim, já ajuda. Ele já está feliz porque é aí que nem o João Paulo falou. No mesmo momento, esse cara da central, ele pode ter um rádio ou um celular online e dizer assim, ó, falha de pulverização no talhão tal. E quando a gente fala de uma doença fúngica, uma leitoa dessa que você deixa de fazer vira um inóculo para contaminar totalmente o resto. Você perdeu a aplicação. Porque você deixou de passar uma passada de 20 metros, 28 metros de largura. Né? Então, assim, eu acho que essa correção instantânea, ela é muito legal da telemetria. Assim, só que ela ainda tem um gap da conectividade. E o outro ponto é o cliente não perder uma garantia, não perder uma revisão, não perder uma troca de óleo que pode causar um dano danado na máquina. Porque, por outro lado, tem um Operation Center da revenda, do fabricante, te cuidando ali. E o fabricante ganha também. Vai vender pacote de revisão, que talvez passaria batido, né? Então, assim... Mas você vê como que é interessante essa questão da conectividade. Nós tivemos num evento que chamava Top Farmers. Né? Ele foi em São Paulo, foi antes da pandemia, então já fazem mais de 3 anos. Né? E naquela ocasião, nós vimos um depoimento de uma grande empresa, né, dessas empresas que plantam mais de 150 mil hectares, né? Como eles veem importância e, claro, rentabilidade na telemetria que eles instalaram na propriedade um sistema 4G.
eles instalaram, né? Então, da comunicação. em pontos da propriedade, de modo que eles tivessem 100% de cobertura para a telemetria na propriedade. E instalaram um programa de inteligência artificial. Então, o programa avisa o operador. Então, o operador está lá aplicando, imediatamente, fulano, o teu bico tal está entupido, para e desentope. Ó, a tua linha tal está jogando menos adubo, veja o que está acontecendo. Online. Né? E não é uma pessoa que fala, é o programa que fala. O legal disso é que o ROI fica muito claro, né? O retorno do investimento ali, né? Eles fazem. A gente está hoje também fazendo parte de uma outra iniciativa, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Conectar Agro. Ela surgiu em 2017 ou 2018, se eu não me engano. A priori, quem estava na época era apenas, se eu não me engano, a operadora TIM e um fabricante de máquinas e uma empresa de agricultura digital. Eram só os 3. Isso foi aderindo gente. E qual que é o objetivo deles? É testar todo tipo de conectividade que hoje está na cidade no campo e tentar tornar isso o mais fácil possível de chegar no campo. Então, assim, muitos grupos grandes, como você disse, já estão aproveitando desses testes, que o Conectar Agro virou quase que uma ONU da conectividade no campo. Assim, hoje está vindo 3 fabricantes de máquina, não é mais só um, está vindo 3, 4 empresas de agricultura digital, não é mais só uma. Quem quiser se associar, ele se associa e você passa a poder testar coisas novas, né? A gente está muito nisso para entender o que está vindo para o campo, né? Porque com a chegada do 5G na cidade, vocês concordam comigo, vai ficar um monte de equipamento obsoleto do 3G e do 4G, que ninguém quer usar mais. Então, assim, o que você faz com isso? Joga fora? Não. Você pega esses rádios, essas torres, essas antenas, desmonta aqui e monta no campo. Você está dando uma utilidade muito nobre, né? Para quem não tem nada, o 3G é maravilhoso, né? O 3G já resolve telemetria, já resolve apontamento de praga, armadilha de praga, tá tendo muito isso hoje, né? Eu não vou deixar pro Luiz falar que ele é o expert. Mas assim, eu acho que esse movimento nos próximos 5 anos vai ser muito rápido, de desmontar a coisa daqui da cidade e levar pro campo. Porque, queira ou não, você vai jogar fora a empresa, né? A operadora, quem faz manutenção, vai jogar fora esse equipamento? Eu levo 3G e 4G pro campo, que, nossa, é excelente. Imagina o tanto de modem Wi-Fi que não vai jogar fora. Tá de moda, exatamente. O tanto de rádio que vai na torre de transmissão que daqui a um tempo ninguém mais quer o 4G, né? Quando surgiu o 4G, ninguém queria 3G, né? Quando você olhava e falava, nossa, agora tá no 3G. Que tristeza. Eu fui para São Paulo agora, acho que foi semana retrasada, eu tive o prazer de usar o 5G no meu celular, falei, não quero nunca mais voltar pro 4G. Você ter 900 MB de download no instantâneo no celular, né? Meu Deus. Ô Daniel, eu quero trazer um pouquinho mais para a nossa realidade aqui, né? Nós trabalhamos muito com médios produtores, né? E tudo isso que a gente está falando aqui, me parece, e pode parecer também para muitos que vão nos ver, nos escutar, que é inacessível. Vocês têm, assim, um ponto de equilíbrio, porque são tecnologias, assim, vista como grande, Sim, como cara, né? Máquinas grandes para ter um equipamento de telemetria, máquinas médias. Como que fica o médio produtor? Eu vejo, assim, que na linha padrão, lógico, de evolução disso, tende ao grande adotar primeiro certas tecnologias, porque envolve custo, envolve CAPEX, né? É o caso de uma torre de telecom dentro da fazenda, né? Hoje em dia, né, felizmente a legislação mudou e existe um modo da fazenda arcar com uma parte desse custo dessa torre, e a operadora de telefonia, seja A, B ou C, ela vem com a tecnologia, né? Mas a estrutura metálica da torre em si, quem constrói é o fazendeiro, ou o grupo, né? Isso jamais seria viável para um produtor pequeno e médio. Eu concordo plenamente. Mas o que está acontecendo na minha visão é que essa tecnologia que hoje está no grande, daqui 2, 3 anos ela vai barateando até certo ponto que ela fica adequada para o pequeno. Não estou falando da telecom, estou falando de outras coisas, né? E eu vejo que tem muita tecnologia, muita ferramenta que ela serve para o grande e para o pequeno. Vamos dar um exemplo. Já se paga. Já se paga e assim, o custo hoje, a maioria das empresas de agtech, elas estimam o custo em hectare. Está acabando esse negócio de o meu pacote custa 10 mil, seja para esse ou para aquele, né? Ele faz um pacote baseado em área. Então, por exemplo, se você quiser ter uma boa caderneta digital para apontamento de manejo,
um bom sistema de manejo de praga e doença daninha, o pequeno vai pagar para 100 hectares e o grande vai pagar para 100 mil. Lógico que ele vai ter um poder de negociação maior, claro, até pelo capital humano que vai ter no treinar essa fazenda, etc. Mas eu já vejo muita ferramenta que cobra-se por hectare que não tem valor tão significativo, diferença tão significativa de preço do gigante para o micro. A iCrop, por exemplo, tem cliente de 12, 20 hectares. Tem cliente com um pivô sendo atendido pelo nosso sistema. Nós estamos tentando hoje, operacionalmente, criar um produto que seja mais adequado para o pequeno. Por quê? Se eu falar de uma consultoria mais fina, que eu vou ter uma pessoa dedicada semanalmente ou quinzenalmente na fazenda, é claro que não vai ser racional eu atender 24 hectares, 25 hectares. Mas quando eu falo de uma solução que é SaaS, né, software como serviço, então é uma plataforma que ele vai tabular, vai ver quanto tem que irrigar, isso vende para o pequeno, ele vai pagar por hectare, né? Mas, ô Dani, isso é fácil do cara quantificar. Porque daí ele vê certinho quanto água ele vai economizar, tal. Agora eu vejo essas cadernetas de campo, a principal dificuldade que a gente teve é, que ganho que você vai ter real, o que vai aumentar no seu lucro aqui, Após apontar. de você ter o controle dos gastos aqui certinho. Pô, será que se eu perceber ali que em um talhão eu gastei mais e colhi menos, ou que eu colhi mais, mas gastei muito mais, então não se compensou, como é que ele vai solucionar isso? Que economia que ele vai ter? Será que ele realmente vai ter esse ganho? A gente tem um problema hoje, eu até falo brincando, mas assim, já participei de 4 segmentos diferentes. O pequeno e o médio, principalmente, que tem mais dificuldade de ter um corpo crítico, né? Porque você pega uma grande empresa hoje, né, a SLC, que tem 600 e tantos mil hectares, ela tem gente para fazer conta para você, para saber se aquilo ali tem retorno óbvio ou não, né? Então, assim, agora o pequeno produtor, ele fica na mão de 25 empresas, de 5 segmentos diferentes, e fala assim, o meu produto vai te economizar 2 sacas, o meu vai te fazer produzir 3 a mais, o meu vai te fazer produzir 10 a mais. E aí ele fica naquele dilema, fala, se eu for ouvir todo mundo, eu estou produzindo 150 sacos de soja com custo de 20. Todo mundo reduz, todo mundo aumenta a produtividade, só que ninguém vê que muitas dessas sacas são a mesma, né? Talvez o que eu estou trazendo de retorno aqui com o meu sistema, o cara da caderneta de praga e doença está economizando a mesma, praticamente é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo mecanismo ali fisiológico de economia ou de aumento de produtividade. Então eu vejo assim, tem que começar do básico, o produtor pequeno tem que começar do básico. O que é mais fácil adotar e vai trazer um retorno mais óbvio? Um manejo de praga e doença daninha? Beleza, escolhe um bom sistema, começa a apontar para ter dado. E usa, né? E usa, não adianta nada, é ferramenta, né? Eu falo que é ferramenta. Furadeira não fura a parede sozinha, né? Então, assim, você comprou uma ferramenta, você tem que usar, não vai trabalhar sozinho. Então, assim, começa do básico, na minha visão. Por exemplo, o que é o mais básico numa fazenda, seja pequena, num sítio, na minha visão? É parar de ter finanças no caderno. Você tem hoje um sistema aí barato, alguns sistemas baratos, que você coloca entradas e saídas e você tem um centro de custo por talhão, porque hoje o cara pequeno ele não tem um centro de custo por talhão. Se você perguntar quanto custou o talhão A e quanto custou o talhão B, ele vai falar assim, na média me custou X sacas. E quanto você produziu? Esse produziu tanto, esse produziu tanto. Aí na produtividade já tem talvez uma diferença. Uma diferença, porque no final tem um caminhão saindo para cada lado, ou caminhões diferentes chegando na balança, né? Não que ele tenha a máquina que sabe quantos caçamba ele tirou ali. Então, assim, se ele começa a ter um custo por cento de custo, né, dentro da fazenda, já é um passo muito grande para ele. É isso que você falou. Aqui eu investi um monte, deu retorno, mas o retorno não foi significativo em termos de lucratividade. Claro, o outro talhão produziu menos, outro produziu menos, mas me sobrou mais, né? Então, assim, eu acho que começa por sistema financeiro, tem vários baratos que cobra por mensalidade ou por hectare, apontamento de praga, doença daninha. Mesmo que ele não tenha um pulverizador ultra moderno, um autopropelido que faz taxa variável, se ele estiver pulverizando metade de um talhão e outra não, 50% de economia, né? Então, assim, isso também é legal. Aí você fala telemetria de máquina. Putz, mas eu não posso comprar uma máquina da marca tal 2022. Tem N empresas que vêm e colocam o dispositivo, né? Em qualquer máquina, né? Não é uma nem duas. E essa máquina nem precisa ter Redcam, alta tecnologia. Lê lá, pelo menos, a velocidade de plantio. Já é um ganho danado, né? Mesmo que não tenha taxa variável de semente ou de adubo. Então, assim, eu acho que dá para começar pelo básico. E, de fato, a gente está vendo esse movimento, né, de estratificação de tecnologia, né? Eu vejo pouco aumento de feiras grandes. Você vai no AgriShow, é todo ano igual. Faz 5 anos. Você vai numa Expo Londrina. Expo Londrina, ela é igual todo ano.
eu estou vendo um movimento de micro-regiões. O agricultor está gostando muito mais de uma feirinha pequena, Só né? balde aqui, Muito né? O tanto que a pequenininha. Expo Técnica cresceu. Exatamente. Eu prefiro, o agricultor prefere uma feira muito pequena ali, que tem 4, 5 standzinhos, só que as tecnologias que estão ali é para ele. Né? Vai Mais ter um perto, trator né? de 100 a 150 cavalos, não vai ter um trator série 9 de 600 cavalos ali. Vai ter um aplicativo que se adequa à realidade dele, vai ter um sistema que se adequa à realidade dele. Então, assim, eu estou vendo esse movimento de aumentar as feiras locais e não diminuir, mas estagnar as feiras grandes. Porque na minha visão as feiras grandes virou vitrine, né? Salão do automóvel, quem vai no salão do automóvel é quem quer ver futuro, né? O que é o carro que vai ter lá na frente, é legal você tá por dentro. Mas não é o carro que você compra. Agora a feira local, você vê o carro que você pode comprar, né? Tá ali. Ô Daniel, por falar em futuro, assim, igual eu, né, uma agrônoma mais retrô, que quer evoluir, o que tem hoje, né? Porque as universidades, duas perguntas, na verdade, né? Dois comentários que a gente pode fazer. As universidades estão preparando os alunos para esse futuro tecnológico? E a segunda é como nós, agrônomos retrô, conseguimos... Quais são as ferramentas que tem disponíveis hoje? Podcast, YouTube, para escutar alguma coisa, cursos... O que a gente pode encontrar aí? Ó, eu falando de universidade, vou ser um pouco crítico, acho que eu já tive, né, 3 anos na universidade como docente. Eu vejo que as universidades de ciências agrárias do Brasil, elas estão um pouco no passado. Não vou generalizar que tem algumas que estão no futuro ou no presente, mas a maioria está no passado, sim. Ou não tem um departamento dedicado à agricultura digital, ou nem tem agricultura digital na ementa curricular, né, o que eu acho que é um pecado, né? Um agrônomo não pode sair hoje sem escutar pelo menos o que é agricultura digital. Então a maioria, na minha visão, a grande maioria não está se atualizando, né? Principalmente as universidades públicas, né? As privadas eu conheço alguns exemplos que estão bem assim na vanguarda de saber o que está acontecendo pelo menos para ensinar para os seus alunos. Prova disso é que quando eu fui professor na universidade, eu fiquei ali substituindo a minha orientadora nas áreas de geoprocessamento, de topografia, né? E eu que fui nesse movimento de ver o que era agricultura digital, o que era startup, o que era tecnologia para o agro. Então, já casando as duas respostas, podcast, YouTube, feira. Feira. Vai nas feiras grandes para ver o que tem de futuro, vai nas feiras pequenas para ver o que está aplicável, né? Então, na minha visão, não tem muito um curso nisso. Agora eu vou dar um exemplo de uma universidade que é pública, é recentemente nova, e ela é, assim, na minha visão, futurista. É a FATEC de Pompeia, não sei se vocês já ouviram falar. Existe uma escola técnica Já ouvi falar. em Pompeia, né, próximo a Marília, interior de São Paulo, é a FATEC Suji Nishimura. O nome é em homenagem ao fundador da Jacto, né, que ela é próxima da Jacto, na mesma cidade que fundou-se a Jacto. E ela é o que ela é hoje porque o Suji Nishimura, o antigo patriarca lá, o fundador da Jacto, investiu muito para aquela escola técnica, que era um colégio agrícola, vamos dizer, no passado, virar uma faculdade de tecnologia para o agro. E aí, há uns anos atrás, eu não sei quantos, eles criaram um curso de agricultura de precisão, mecanização agrícola e agricultura digital. Um curso só, o nome é enorme. É mecanização agrícola, agricultura de precisão e agricultura digital. Então, em 3 anos ou 3 anos e meio ali, forma-se uma pessoa que ela tem uma base de agrônomo, mas não tão aprofundada, mas sabe de fertilidade do solo, física do solo, mecanização. Vai muito em ser expert de saber quais são os monitores que estão na máquina, quais são as tecnologias de telemetria, né, o que as máquinas são capazes de fazer, e entra também na parte de software. Então, assim, um menino, uma menina que sai formada ali em 3 anos e meio, sai pronto para ser um agrônomo digital, vamos dizer assim. É bem legal. Eu falo isso porque eu conheci a faculdade e eu falo isso porque os 2 filhos da minha irmã, os meus 2 sobrinhos, se formaram lá. O mais velho, né, o Vinícius, e o mais novo, que é o Douglas. E ali é um degrau para as empresas todas, metal mecânico. Vão buscar o pessoal falar lá. assim, vou buscar um cara ali, que é um cara que, poxa, ele não é um agrônomo que entende a profundo de fitossanidade, de fisiologia de planta, mas ele tem essa base e ao mesmo tempo ele sabe de tecnologia para o agro. Então, assim, os meus 2 sobrinhos fizeram um caminho praticamente igual, né? Saíram dali, foram para intercâmbio por incentivo da universidade, da própria FATEC. Eles levam muito programa de intercâmbio a apresentar qual que é a pauta que eles prometem.
Então, o Vinícius saiu dali, foi para os Estados Unidos, ficou um ano nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já voltou para um grande grupo agrícola, que é a SLC, e hoje ele está na fábrica da John Deere, em Campinas, em Indaiatuba, aliás. E o mais novo, que é o Douglas, seguiu o mesmo caminho. Saiu dali, foi para o intercâmbio, está no intercâmbio nesse momento nos Estados Unidos e deve voltar para o mercado brasileiro, um profissional ali com um diferencial, né? Que é entender de agtech e ter o inglês, né? Então, assim, as empresas estão indo captar gente lá, assim, é quase que uma briga para captar gente ali de dentro daquela... E eu acho que tinha que ter pelo menos umas 20 dessas no Brasil para suprir a demanda hoje, né, na minha visão. Muito bom. Eu escuto falar de Santa Maria, que está indo para esse caminho de digitalização também, né? A Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas eu não conheço Tem pessoalmente. movimentos. Tem Né? movimentos, Tem né? movimentos, estão acontecendo. A Exalc está tendo núcleos de pesquisa que estão indo para esse caminho também. A gente mesmo usa uma empresa escola da Exalc para a parte de meteorologia, que é a Tempo Campo, do professor Fábio Marim, que hoje é o presidente da Associação Brasileira de Meteorologia Agrícola, né, agrometeorologia. Mas não é a faculdade como um todo ainda, essas grandes, né? Exalc, Santa Maria, Unesp, são núcleos ali de pesquisa que estão indo para esse caminho. Agora a FATEC de Pompeia, ela como um todo, né? Então ela tem um curso de Big Data, lançou um curso de Big Data agora e Data Lake, né? Inteligência Artificial. Nossa. Então tá sendo um centro de formação ali. Vai virar tudo para isso. Legal. Bem que os algoritmos são o primeiro passo, né? Para a inteligência artificial, né? O primeiro passo é o dado, né? Mas Deus dá. vamos pensar em ferramenta, Sim, né? os algoritmos são Em os ferramenta dados, é a primeira. É um caminho, né? Você tem que ter o dado bem tabulado, Começa a bem somar, organizado, né? depois você tem que ter um algoritmo Ou que faz seja, alguma nós coisa. não vamos parar de sujar a botina. Não. Não. Vamos continuar sujando as botinas. Porque você tem que né, a gente Você tem, validar. tem que né? validar. Eu vou contar um projeto pra gente, que a gente tem da Ecrop, que é bem legal, né? A gente tem um projeto de uso de imagem para determinação da umidade do solo. Então, o que a gente vê hoje? Todo consultor experiente vai, faz um tátil, né, um sensorial que a gente fala, e se você fazer as cegas lá, colocar 10 pessoas, com certeza vai dar ter... diferença. Não, vai ter pouquíssima diferença. Eles vão ter um consenso ali. Só que quando vem uma pessoa nova e entra nessa conta, ela pode errar, porque ela não tem o feeling ali ainda, e vai demorar um tempo para ela ter esse tátil bem feito, né? Então nós começamos a validar o uso de imagem, né? Então a gente tentou tanto satélite quanto... A gente chegou à conclusão que talvez uma imagem coletada num dispositivo móvel, você consiga ter ali uma nota de umidade, só que assim, ela vem errada no começo. Você tem que fazer o quê? Contar onde errou para o algoritmo se adequar. Contar onde errou e número, né? Você vai ter que ter 5, 10, 50 mil repetições até que o algoritmo entenda a linha de raciocínio que ele tem que levar para prever aquela umidade com um pouco mais de assertividade. Sempre vai ter erro, como tudo, mas nós vamos chegar um erro presumido, né? Então, assim, hoje o erro não é presumido, né? Então a gente começou a ir para esse caminho, né? E queira ou não, essas ferramentas elas trazem ganho operacional para a empresa, para o cliente como um todo. Você imaginar que eu puder colocar isso na mão do cliente, né? Não precisa nem ir na fazenda, o cliente vai começar a aferir essa umidade para tomar a decisão. Fica mais barato, demora menos tempo para ter a resposta, né? Então, mas assim, resumindo, são as feiras novas, a vanguarda, e os hubs de inovação, convido vocês a participar desses que eu faço parte, né? Então já tem a chave ali da porta, né? A Agtech, IbraWork, o Cubo, né? A própria Intuel que está pertinho da gente aqui, né? Então eu acho que esses hubs também eles são legais porque coloca a gente diferente, cabeça diferente, pensar junto ali, né? Às vezes você está com um problema danado, uma dor danada na sua empresa, você fala, poxa, isso aqui é um negócio do futuro. Aí vem um outro cara, às vezes, num setor que tem nada a ver contigo, de petróleo e gás. Nossa. Que já faz isso há 20 anos, só que para lá, para petróleo e gás, você fala, poxa... É adaptável. É adaptável para a minha realidade, né? Vamos pensar nessa loucura aqui, só que se você não frequenta um ambiente que tem gente de transporte, de naval, de petróleo e gás, você não vai conhecer que aquilo existia, né? Então, assim, tem que fazer essas loucuras. Somar, né? Somar. Sempre somar. Somar 2 mais 2 tem que ser 3, né? Junta eu com água, ele com petróleo e sai uma solução para um terceiro, né? É, bem isso aí. Top. Bacana. Bom demais, Dani. Obrigado. Pai, mãe, obrigado. Prazer foi meu. Queria convidar nossos telespectadores para deixar comentários, sugestões de próximas pautas. Acho que dava para ficar o dia inteiro aqui falando, né? Eu queria falar ainda sobre o risco desses dados, sabe? Mas, vixe, vamos deixar para uma segunda. Tem muita coisa. A gente está aprendendo muito também. A gente está engatinhando ainda, mas a gente está olhando que o futuro tem que ser análise de dados. É isso mesmo. Análise de dados. Não tem outro caminho. E temos que ser um pouco autodidata
para acompanhar tudo isso daí. Autodidata é o que eu costumo falar para minha turma lá, né? Eu fico coordenando tanto a inovação quanto a tecnologia. Eu falo, eu vou trazer rolo para vocês aqui. Eu não sei como é que vocês vão fazer, né? Eu quero chegar do lado de cá do rio pro lado de lá. Se o barco vai ser de madeira, de plástico, vai passar voando por cima, a gente resolve. A gente descobre junto depois, né? Mas assim, o objetivo é esse, né? Tá certo. Bacana. Obrigado, Dani. Valeu, eu agradeço. Obrigado. Dani. Valeu, obrigado.